Bom, no processo de uma colheita, a etapa de secagem é necessária para a redução da umidade do grão e ela pode ser feita de duas formas. No campo, que ainda é a mais utilizada e que ocorre de forma natural, dependendo aí da radiação solar, e outra prática é com a utilização de secadores artificiais de grãos que aceleram o processo de perda de água, conservando o produto por até mais de um ano, em perfeitas condições. Para a gente trazer mais detalhes dessa alternativa e os avanços, eu converso agora com o diretor-presidente da Dry Aeration, Otalício Pacheco da Cunha. Oi, Otalício, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito bom, né, a gente vê toda a evolução pela qual a nossa agropecuária passou e vem passando. Ontem tivemos aí mais uma projeção recorde da safra 22-23 anunciada pela Conab, o quinto levantamento. E sabemos, né, que segundo o próprio USDA, Brasil deve aí ser líder nas exportações de mais um grão, que é o milho, agora superando os Estados Unidos nesse ano de 2023. Ou seja, com todo esse novo desenho, né, essa nova dinâmica que a gente tem do agro brasileiro, com certeza vem a tecnologia acompanhando isso. Como é que funciona de vocês? Quais as ferramentas? Como é que o produtor tem utilizado mais e investido nesse processo? Bom dia. Bom dia, Renata. É uma grande satisfação, uma grande honra a gente estar aí trocando informações e ideias referente ao processo de secagem no campo e também o sistema de secagem artificial, que é um sistema dinâmico e de alta performance. O nosso pessoal que trabalha e que deixa o milho secando no campo, é muito importante que eles saibam de algumas características desse grão. O milho secado no campo, que o pessoal normalmente faz, eles quebram a cana e deixam a espiga virada para baixo. Eles têm que entender o que acontece nesse aspecto de secagem. Além do problema de quebra de peso, que normalmente esse milho ele colhido mais úmido com 28, 32, 40, ou 32 ou 34% de umidade, ele vai ter um peso específico muito maior, isto é, em torno de 720, 750 quilos por metro cúbico. Ele deixando no campo, ele vai estar colhendo esse milho aí com 650, 640 quilos por metro cúbico. Isso é uma grande perda, tanto no aspecto peso, quanto no aspecto qualidade deste grão. Porque nós temos que entender que o grão ele tem algumas características que nós devemos saber. Ele respira, né? Ele é higroscópico, ele é isolante térmico, ele é poroso, também tem a autoclassificação. Quanto à respiração, ele vai estar dentro da espiga e vai ter aquela palha de proteção. Aquela palha de proteção é um bom isolante térmico. Mas só que o aspecto isolante térmico, ele funciona nos dois sentidos. Quando o grão está frio, gelado, seco, quando o grão está molhado, e aí nós temos o sol em cima da espiga, o que acontece? Estando ele molhado, ele vai estar respirando intensamente, e essa taxa de respiração vai fazer com que ele perca esse peso que antes ele tinha em torno de 720, 750 quilos por metro cúbico. Quando ele for colher esse milho, ele vai estar com milho com um peso bem menor devido ao ataque de fungos, né? E isso é inerente do próprio campo. Então, esse ataque de fungos vai fazer com que ele perca peso. Nós temos também mais o problema dos insetos, que é aquele milho que o inseto comeu, ele não vai poder ser colhido. Então, esse milho vai ser alimento de insetos no campo. Então, nós temos que entender muito
o que nós estamos fazendo e o prejuízo que estamos tendo. Isso nos dá uma perda de aproximadamente 15% no mínimo, por baixo, só na perda de peso. E considerando o ataque de insetos, pode considerar mais uns 5%. Então, deixando que o milho fique no campo para ser colhido posteriormente, é um grande prejuízo. O indicado é colher ele com umidade, como muitos dos nossos clientes fazem, 28%, 32% de umidade, que aí ele está com todo o vigor, toda a matéria seca que ele adquiriu após a maturação fisiológica, fazendo com que ele tenha um resultado muito maior. Então, veja bem, 20% de perda em função de insetos e ataque de fungos, e principalmente o problema que nós temos o fungo, quando ele entra em estresse, ele vira uma aflatoxina. E nós temos dezenas de casos, centenas de casos, onde o milho colhido com alto índice de fungos, quando ele passa pelo secador, o fungo vai entrar em estresse e vai se transformar em aflatoxina. Isto, para a alimentação do animal ou humana, isso é altamente prejudicial. Tem casos violentos aí de casos que aconteceram devido a esse aspecto de postergar a colheita do milho no campo. Depende da região, a altura, o clima, a altitude, se é muito frio, se tem muita chuva, né? Tudo depende de várias situações, mas sempre teremos um prejuízo muito grande no aspecto de perda de qualidade e perda de matéria seca e perda de umidade. Então, o aspecto de secagem no campo, ele é altamente prejudicial e um prejuízo muito grande. Se nós considerarmos o que eu falei, perda por insetos e perda por matéria seca, ainda nós temos a perda de água, porque quando ele está colhendo milho, ele pode estar colhendo milho com 12%, 10% de umidade. Então, mais uma perda, porque se ele estiver colhendo com 12%, é mais 2,27% de perda que ele vai ter no peso dele. Isto é, a cada 100 sacos, ele vai ter que acrescentar, na verdade, mais 25 sacos de milho para compor o que ele necessita no fornecimento, né? Então, ele está vendendo 100 sacos, vai ter que acrescentar mais 25 sacos, né? Certo, Talicio, você comentou, então, o senhor trouxe aqui para nós toda a situação, né, e que com certeza traz as vantagens, os benefícios dessa secagem utilizando a tecnologia, com essa colheita na janela ideal entre 28% e 32% de umidade e também, claro, deixando ali de lado, né, o ataque por fungos e outras situações que podem vir a causar diversos prejuízos aí para quem cultiva, para quem produz o milho. Qual que é a relação que está hoje, né? Quanto que ainda há espaço para o produtor investir, né? Aqueles que ainda utilizam isso de maneira natural, ali no campo mesmo, e os que já utilizam a tecnologia. Existe um percentual para a gente entender esse ritmo de expansão? Sim, o percentual que pode considerar de perdas que ele está tendo, deixando no campo, no mínimo 25%. Então, de acordo dependendo da produção dele, 25% ele pode, com segurança, fazer o investimento numa máquina de secagem, numa pequena estrutura de armazenagem e conservação, e ele vai ter o resultado, no máximo em 2 safras, ele vai pagar esse investimento e depois é só resultado positivo daí, não é? Sim, você comentou, né, dessas perdas aí variando entre 20% e 25%. E hoje, quantos produtores de milho, dentro assim de um cenário geral aqui do Brasil, já investem nesse tipo de tecnologia? Só para a gente entender, você tem esse número também, Otálício?
assim, os produtores que investem são uma grande quantidade hoje. Né? Mas ainda há espaço para crescer, ainda tem muitos que... Muito espaço. Nós temos vários produtores médios, e pequenos, que estão investindo e estão tendo resultado, mas muitos produtores nessa dimensão, né? Então, eles têm históricos, case de produtor que... um pequeno produtor que investiu isso já faz uns 10 anos, o crescimento desse produtor, eu visitei ele quando ele adquiriu o equipamento. Hoje ele tem uma pequena estrutura bem montada e faz, além dele produzir a secagem do grão que ele produz, ele também compra e faz a secagem dos produtores na volta ali da região dele. Sim. Então, é só, te digo assim, é só benefício, né? Porque a qualidade do produto é aquela que vem do campo, né? Sim, que mantém o vigor ali, né, do grão. Isso que também é o mais importante, que você vai ter muito mais renda, né, e levar um padrão de qualidade em outro nível, né, para o mercado. Excelente, então, você trazer toda a realidade aqui para nós, essa tecnologia também. Espero que o senhor tenha aí uma excelente quinta-feira e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, Renata. Tudo de bom. Obrigada, a gente que agradece. Ok.